Com muita alegria, satisfação, quero vos cumprimentar com a doce paz do Senhor Jesus Cristo. Um privilégio estar aqui, é uma alegria indizível estar no meio deste povo abençoado, feliz, povo de Deus, igreja amada do Senhor Jesus Cristo, corpo de Cristo. Quero adorar a Deus pela vida do meu amigo, pastor Deiró, companheiro, servo de Deus, de longas datas. Pastor Deiró, eu fico sem palavras para falar a amabilidade, o gozo e o amor que eu tenho no coração pela vida deste servo de Deus. Ele sai daqui e vai lá no Guacuri, um bairrozinho, ali próximo de Diadema, e vai com um povo abençoado e leva uma palavra. A última vez pastor Deiró esteve conosco, nós estamos até agora mergulhando nas palavras doces que vieram do céu. Deus seja louvado por sua vida. Outro detalhe é que eu escrevo esses textos, mas o instigador é o pastor Deiró. Às vezes ele me convida, a gente conversa junto num lugarzinho reservado e fala: pastor Elias, Deus colocou isso no meu coração, colocou isso, e ele vai dando os pontos, e a gente escreve, ele vê, revê, e no final sai o texto, mas é daí que sai, é das orações, é daí. Essa é a 15ª escola, 15ª, e eu tenho a alegria de ter participado de todas. Deus seja louvado por sua vida, pastor. Também quero adorar a Deus pela vida de todos esses obreiros que aqui se encontram, vida do pastor César, pastor André, que falaram antes de mim, falarão depois, e todos os demais pastores, que eu vos cumprimento em nome deles. Deus seja louvado por vossas vidas. O ministério só vai bem quando todos olham na mesma direção, quando todos olham no mesmo binóculo pastoral. É assim que o ministério funciona, quando todos olham na direção e na visão que Deus entregou ao pastor. Eu quero ler um versículo, apenas um versículo, para conversar um pouquinho com os irmãos. Eu vou ler João 10:10, que tem tudo a ver com a temática que é retomada. E depois nós vamos conversar sobre 2 capítulos, que é o capítulo 4 e o capítulo 5. 4 e 5. Aqui diz: o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Meus queridos, o tema deste ano está relacionado com situações difíceis, complicadas, que nós tivemos no decorrer desses anos. Tivemos grandes problemas, grandes dificuldades, tivemos que parar, tivemos que ficar em casa, tivemos que cultuar a Deus de nossas casas, nossos lares. Enfim, foi difícil, foram 2 anos complicados. E o assunto desse ano também está relacionado com a temática da nossa convenção, que o bispo lançou a temática retomada em dobro. E nós conversamos, dialogamos e acertamos para que trabalhássemos dentro dessa temática, para vivermos dentro da nossa coesão. E aqui entrou a nomenclatura, a retomada da vida pela fé. Na verdade, são as retomadas da vida. Refletir como homens e mulheres de Deus fizeram suas retomadas em tempos difíceis, tempos complicados. No início do texto aí nós citamos Neemias, também na própria apostila, no próprio livro, Neemias capítulo 2, versículo 20. E que Neemias diz: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar.
E se nós olharmos para a vida de Neemias, Neemias era um copeiro, Neemias era um homem que estava lá a serviço do rei. Neemias era um homem que estava disposto a morrer a qualquer momento, porque ele era um servo, e antes do rei provar qualquer comida, ou melhor, saborear qualquer comida ou bebida, passava pelo copeiro. Então ele era o homem que estava pronto a morrer pelo rei. Antes do rei, se é que o rei teria que morrer, morreria o copeiro. Neemias era aquele tipo de homem consciente da sua missão. Eu posso morrer a qualquer hora, a qualquer momento eu posso ir para o outro lado da vida. Ele estava consciente disso, e o serviço dele, o trabalho dele era servir o rei. Mas ele servia a Deus. Antes de servir o rei, ele era servo de Deus. E como servo de Deus, nós somos sensíveis, precisamos abrir os olhos do Espírito. Nosso espírito deve estar aberto para ouvir a voz de Deus e saber entender, interpretar o momento. Quando Neemias recebeu a notícia de que Jerusalém estava em ruínas, a primeira coisa que ele fez foi orar, porque ele tinha intimidade com Deus. Neemias orou porque ele já orava. Neemias orou porque ele já tinha intimidade com Deus. Então ele continuou e colocou diante de Deus aquela situação difícil. Mas o que poderia fazer Neemias, se ele era um servo do rei? O rei, humanamente falando, era como se fosse o dono dele. Ele era servo, era como um escravo, vamos assim dizer. Ele poderia falar para o rei que queria voltar a Jerusalém, reedificar os muros? Ele nem poderia falar, mas ele falou com aquele que estava acima do rei terreno. Ele falou com Deus e não conversou nada com o rei. Mas Deus é sempre o Senhor em todas as circunstâncias. Ele é aquele que chama a existência do inexistente, como eu sempre digo, como um grande cozinheiro que pegou nada e temperou com o tudo. Dessa forma, a expressão facial de Neemias foi a mensagem. Veja que a expressão facial nem sempre, quando se fala, de repente transmite sua mensagem. A face, a expressão facial, o seu jeito de ser, como diz aquela frase famosa do pensador: o que você é soa tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Então é necessário que a mensagem do coração suba, exteriorize-se, extravase-se. E era o que estava acontecendo com Neemias. O rei olhou para ele e interpretou, disse: olha, você não é assim. E daí nós temos toda a história. E quando o rei deu a liberdade para ele pedir o que quisesse, ou ir a Jerusalém, Neemias não foi diretamente ao ponto. Neemias orou de novo. Você pode ver o texto que ele orou de novo. Já pensou Jesus chegar para você agora: pede o que você quiser? O que você pediria? Você faria um pedido emotivo? Um pedido da emoção? O que você diria para Jesus se ele falasse: pede o que quiser que você vai receber? Neemias orou, pediu sabedoria a Deus, e Deus lhe deu sabedoria. E ele fez o pedido dentro das necessidades para reconstruir a muralha. E quando ele chegou ali também, ele não foi dando com a língua nos dentes: eu vim fazer, chegou o trovão, chegou nada. A prudência, porque quem busca a Deus cresce na prudência, cresce na visão, cresce no discernimento, cresce na capacidade de compreender o seu momento. Esse crescimento todo estava na vida de Neemias, um copeiro. Então Neemias tinha algumas coisas que a gente precisa meditar. Neemias tinha convicção, Neemias tinha chamada, Neemias tinha aprovação, Neemias tinha visão.
Neemias tinha fé, mas acima de tudo Neemias tinha espiritualidade. Ele tinha uma espiritualidade avançada. O ato de você estar aqui, mas saber entender, interpretar, compreender. Estamos vivendo uma época que precisamos entender, ler nas entrelinhas. Nós precisamos ser os intérpretes. Precisamos ser os intérpretes dessa geração, que você vai procurar a resposta com os entendidos, com os intelectuais, com os filósofos políticos. O que você encontra? Se você vai atrás de economia, você fica desesperado. Vai atrás de política, é tanta coisa estranha. Você vai atrás de outros conselheiros. Então, Deus tem uma palavra para esta geração, e a palavra de Deus está na boca dos seus profetas, dos seus filhos e filhas. Nós somos os seus representantes. Neemias representa essa gente da espiritualidade. Então, a temática retomadas da vida tem muito a ver com o nosso tempo, nosso momento, nossa época, e é bem por isso que abraçamos essa nomenclatura, a retomada da vida pela fé. E assim sigamos o conselho de Miqueias: levantai-vos e andai, porque aqui não será o vosso descanso. Mas nesse ínterim de retrocessos, como disse, de silêncios caseiros, nós tivemos abundâncias, porque a igreja do Senhor continuou a orar. Muitas pessoas que estavam talvez fracas no exercício da oração, começaram a orar com mais intensidade, e Deus, no meio da pandemia, foi nos dando projetos. Quantas vidas receberam a Cristo em plena pandemia? Quantos lares receberam a Cristo? Lá na nossa igreja temos algumas pessoas que desceram as águas, porque receberam Jesus dentro de suas casas, nos momentos difíceis, ouvindo a pregação, através da live da igreja. A família inteira recebeu Jesus como o Senhor e Salvador. Então, nesse momento de dificuldade, Deus foi nos dando estratégias, Deus foi nos dando planos, e nós ouvimos Deus no meio da tormenta, tal como Paulo no naufrágio em Malta. Atos 27, versículo 4. Os ventos eram contrários, Paulo estava no meio, 276 vidas, e ali estava o apóstolo Paulo, aquele navio, e o vento veio, porque não importa você sendo cristão ou não, algumas tempestades vão surgir na sua vida, alguns momentos difíceis vão acontecer, e é nessa hora que você tem que mostrar que de fato você é o homem de Deus, a mulher de Deus, que você serve a Deus, você confia em Deus, você espera em Deus, você aguarda em Deus, você depende dEle. No meio daquela tormenta inteira, os tripulantes desesperados, Deus fala com Paulo. Deus fala, e Paulo entrega a mensagem, mas o capitão não quis dar atenção, mas aconteceu do jeito que Deus mostrou a Paulo, e Malta foi impactada pelo poder de Deus, depois de quase toda a tripulação ter perdido a esperança. Então nós, no meio dessa gente toda, representamos esse Neemias, esse Paulo e tantos outros, que no meio das pessoas desesperadas, sem esperança, no meio de gente que não sabe nem mais o que fazer da vida, você é o homem de Deus, que recebeu vida, e vida com abundância. Recebeu vida, tem direção, tem interpretação, tem revelação, tem uma palavra de Deus para essa pessoa desesperada. Você não é
igual a alguns que lamentavelmente quando chegam, o inferno chega junto. A pessoa chega, aí vem a murmuração, a contenda, o descontentamento, fofoca, e fala desse, e fala daquele outro, e olha, e fala, e vai falando, quer dizer, o inferno inteiro vem junto. E quando a pessoa vai, ficam uns capetinhos ali. Aí você tem que mandar embora o capeta, porque senão ele continua com o problema que os outros trouxeram. Na verdade, o mundo está cheio de gente assim. Paz, meus irmãos. Data máxima venha no meio da igreja. Existe esse tipo de problema também, certo? Mas você é o homem, a mulher que Deus escolheu para esta geração. Entretanto, existem também aqueles que quando chegam, o céu chega junto. Você fala do último culto, da palavra da pregação, você fala da mensagem, você fala da escola dominical, você fala do Ebom, você fala dos pregadores, você fala do que está acontecendo, enfim, você fala que Deus fez na sua vida, a cura que aconteceu, a salvação que veio, a libertação que veio, a resposta que você recebeu, enfim, você fala a visão de Deus, a manifestação, e a pessoa, meu Deus, de onde é esse homem? Depois que você vai, um pouquinho do céu fica lá. Mas de onde é esse homem? De onde veio essa mulher? De onde veio esse pastor? Eu quero saber de onde ele é. Ele vai procurar saber onde é a sua igreja. Com pouco ele está chegando. Eu lembro que a gente saía lá naquela região da Vila Clara, na década de 70. Eu saía com meu irmão que mora na Inglaterra, e outros irmãos, minha esposa também. Ela naquela ocasião não era minha esposa ainda, mas a gente saía com a garotada para fazer o trabalho de Deus. A gente entrava naquelas comunidades e evangelizava aquelas casas, pessoas sem esperanças, e às vezes quantas pessoas ali estavam enfermas, e nós orávamos por aquelas pessoas ali, naqueles lares, naqueles barracos, e a igreja ficava ali próximo. Durante a noite, irmão, aquele pessoal vinha tudo para a igreja. Aí um dizia, olha, eu estava com problema de garganta, eu estava com aquele problema, e quando vocês foram na minha casa, Jesus curou, Jesus fez isso, Jesus fez aquilo. Então olha, que a nossa vida neste mundo é exatamente para fazer com que outras vidas, outras pessoas saibam fazer as suas retomadas. Vocês viram aí no início do livro uma parábola, eu coloquei aí essa parábola daquele menino que não queria ouvir o pai, aquele menino que não queria saber das instruções do pai, e foi quase como a história do filho pródigo. O negócio dele estava relacionado com o carro, ele não queria saber de olhar o manual do carro, e ele acabou causando um acidente, e por causa da rebeldia ele saiu da casa do pai, mas um dia ele caiu em si, e viu que estava errado, e fez a sua retomada, e a sua vida mudou. Assim, amados irmãos, tem sido a nossa vida, e a nossa temática fala de missão. Capítulo 4, retomando a nossa missão e relacionamentos. Eu coloquei aqui 2 textos, que é João 13, que fala do amor, e Atos 1, verso 8 e 9, que descreve o batismo no Espírito Santo, a promessa, e ao mesmo tempo a retomada de nossa missão. Eu fico pensando, e pensei um pouco, até fiz a divisão aqui sobre a capacitação, poder vocacional, poder espiritual, poder transcultural, e depois a missão de todos os cristãos. Mas eu fico pensando a respeito dessa missão que todo ser humano recebeu. A missão está relacionada com um projeto de vida, algo que Deus determinou, colocou na vida de cada um de nós. Você não é uma casualidade, você não é um acidente de percurso. Por que será que você está aqui agora,
2022, nessa época, nesta geração, você poderia ter nascido em outra época, mas Deus permitiu que você nascesse exatamente nessa época, com toda essa problemática, problemas sociais, e também com essa igreja, sabe, essa igreja que se diz igreja, mas a gente precisa de buscar a igreja, na igreja. Costumeiramente eu digo que a igreja de Cristo é a igreja do andar de cima, porque a igreja do andar de baixo está com um problema sério. A igreja do andar de baixo tem muita confusão, tem muita contenda, tem problemas com denominacionalismos, tem problemas de individualismo, problemas de egoísmo, problemas de egolatria. A igreja do andar de baixo é uma confusão tremenda. Embora a igreja do andar de cima esteja também aqui embaixo, porque é tudo uma igreja só, mas a igreja de Cristo, Calvino dizia isso, a igreja visível e invisível, a igreja de Cristo é aquela igreja comprometida com o evangelho de Cristo. Paulo mesmo disse: eu não me envergonho do evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Entretanto, todos nós viemos com a missão. Deus entregou uma missão para cada um de nós, e nós não temos o direito de passar pela vida sem colocar para fora os talentos, as vocações, o chamado pelo qual você veio a existir. Eu não posso passar pela vida sem saber quem sou eu, as 3 perguntas básicas da vida, né? De onde eu vim, que faço aqui, para onde vou. Se a pessoa não souber responder isso, pode se enterrar vivo, mas a maioria das pessoas complicam demais. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: a missão, qual é a missão que Deus me deu? Qual é a razão da minha existência? Por que eu existo? Porque se de repente dessemos nomes para os animais, eles nos responderiam. O cachorro te responderia em 2 palavras: eu existo para ser teu amigo, não é? Se você perguntasse para o passarinho ia te responder cantando a razão da existência dele, não é? Se você perguntasse isso para o grilo, ele ia te dizer: eu nasci para falar para você crer, por isso eu canto cri, cri, cri. Então, quer dizer, a natureza tem uma resposta. A natureza, você olha, tudo tem uma resposta, e de repente, a obra-prima, que é você, nós, de repente, nós não sabemos. Passam-se 30 anos, eu não sei, eu já estou na 3ª faculdade, eu não sei. 50, 40 anos, olha aqui, 40 anos, os 50 está dizendo: vinde, amado meu. Você chega nos 50, os 60 dizendo: vinde, amado. Chega nos 60, os 70 dizendo: vinde, eu te espero. Então quer dizer, o tempo passa muito rápido, e nós não podemos ficar parados aí tentando descobrir. É necessário fazer uma introspectiva. É necessário buscar a Deus, porque quando você busca a Deus em espírito, em verdade, Deus vai te mostrar, Deus vai te revelar, você vai compreender, você vai entender. Sim, bem que às vezes a gente encontra pessoas por aí pensando que nasceram para cantar, e quando ele canta é uma taquara rachada. E você vai falar: irmão, procura outra coisa. Não, meu ministério é música. Aí ele vai cantar dá um dó, ele diz que vai cantar em dó, não canta nem em dó, nem em ré, semitonado, uma coisa. Então, quer dizer, existem pessoas que teimam nessa visão esdrúxula, difusa, confusa e obtusa, mas Deus nos deu capacidade para entender e para compreender. Por isso, é importante saber. A parábola dos talentos precisa nessa indicação, nessa direção, porque o que menos recebeu, recebeu 1. Então, veja bem, dons, talentos, vocações. Se Paulo existisse hoje, 1 Coríntios capítulo 12 ia ser um capítulo enorme, mas de muitos versículos e com muitos dons, porque tem muita coisa nova acontecendo hoje. Então veja,
a nossa missão. A primeira missão do cristão, qual é? Qual é a nossa primeira missão? Para que você nasceu? Adorar. Creio que a adoração, nós tivemos um ebom aqui, com a temática, traduzindo nossas atitudes em adoração. Quer dizer, nossa adoração. Porque a primeira missão do cristão é para cima. Para cima você adora, para cima você glorifica. A segunda é para dentro. Falando em igreja, que você edifica, você é luz. Para dentro, você inspira o outro. Para dentro, o outro olha para você e fica feliz em seguir a Cristo por causa da sua vida cristã. Você é uma epístola, você é uma carta. E para fora, isso é tudo ao mesmo tempo, concomitantemente. Para fora você evangeliza. Então, para cima você adora, para dentro edificamos-nos uns aos outros, e para fora nós evangelizamos. Mas tudo, como diz Atos capítulo 1, versículo 8: ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, e Samaria até os confins da terra. Tem a Samaria aí, ou Samaria, que tem esse ezinho aí, porque Samaria está dentro da Judeia, e a Samaria era um território, era um povo rejeitado pelos próprios judeus, era um povo que se cortava a volta para não falar com os samaritanos, e Jesus veio para quebrar essas barreiras dentro da própria cultura. João capítulo 4 diz: e era necessário passar por Samaria. Os judeus não passavam, mas Jesus passou, os discípulos passaram ali. E ali em Samaria, Jesus quebrou algumas barreiras de comunicação, porque é Deus é aquele que quebra as barreiras da comunicação. Conversou com a mulher samaritana, que o judeu não falava com o samaritano e ainda era mulher. Os discípulos ficaram impressionados. Jesus revelou tudo que estava no coração daquela mulher, falou da vida dela. Aquela própria mulher se tornou uma mulher que retomou a sua vida depois do encontro com Jesus. A sua vida fora outra completamente, porque ela dizia: Senhor, eu vejo que és profeta. E quando ela percebe que Jesus não era simplesmente um judeu, ela coloca para fora o problema da crise espiritual e da adoração. Nossos pais adoraram nesse monte, vocês dizem que é em Jerusalém. Veja que ela coloca para fora exatamente uma crise espiritual, porque ela encontrou com alguém que podia abrir o coração. Depois daquele encontro, ela deixa o cântaro e vai para a cidade e sai gritando: vinde, ouvi e vede um homem que disse tudo quanto eu tenho feito, porventura esse não é o Cristo? E ela foi pregando pela cidade, foi pregando, e a cidade inteira foi impactada por essa mulher que nem batizada fora, por essa mulher que nem membro de igreja, aliás a igreja não tinha nascido literalmente, nem membro de igreja ainda era, essa mulher que teve um encontro com Jesus e saiu impactando a cidade. Então veja que Jesus nos ensina exatamente que é necessário quebrar essas barreiras, essas dificuldades, e dessa forma nós vamos colocando para fora, quando temos um encontro com Jesus, a nossa verdadeira vocação. Aleluia. Eu tenho visto que nós falamos muito de missões. Nós estamos envolvidos com missões. A igreja de São Mateus é uma igreja missionária. Nós temos a nossa missão ali na Itália, e temos visto muitos irmãos falar de missão, pregar sobre missão, sobre as conferências missionárias. Envia-se missionários, e o mundo está cada vez mais carente de Jesus. Na Europa, por exemplo, você vai falar de Jesus, eles te contam a história todinha. Você vai falar de igreja, eles te contam a história da igreja inteira. Você vai falar de filosofia teológica, eles te dão aula. E eu fico pensando, o que precisamos falar para essa gente? Porque nós todos
anunciamos e pregamos, e incentivamos a evangelização, a pregação, e as pessoas estão falando, e eu tenho visto quanto brasileiro, por exemplo, consome Bíblia, e compram Bíblias, mas é muita Bíblia de todas as versões, é uma coisa impressionante, como o brasileiro compra a Bíblia, o católico compra a Bíblia, e tem gente que tem a Bíblia do carro, a Bíblia do escritório, a Bíblia do seu, mas é gente comprando. Então, estamos com uma livraria ali em Diadema, e eu fico observando, como as pessoas consomem Bíblia, não dou conta de colocar a Bíblia ali, é pilhas e mais pilhas de Bíblias que eles compram. E cada vez mais as pessoas estão sem Deus. Cada vez mais as pessoas estão sem Deus. Mas o Senhor Jesus nos deu, a nossa missão é adorar. Adorando, adorando você vai chegar no denominador comum. Que você vai edificar, você vai evangelizar, você vai falar. Mas onde é que está essa igreja que prega, que evangeliza, que realiza milagres, que vai pelo mundo inteiro? Essa igreja, você anda por essa terra, São Paulo, cada esquina tem uma igreja, são igrejas e mais igrejas. Glória a Deus pela multiplicidade de igrejas, glória a Deus pela multiplicidade até mesmo de denominações. Mas por quê? Você vai no Rio de Janeiro, cada vez mais as pessoas estão morrendo, você sobe naqueles morros, e é cada vez mais um atirando no outro, matando o outro. Você anda por esses países que eram cristãos, como Turquia, Síria, o país, a Inglaterra, os templos viraram boates, viraram os templos antigos. O que está acontecendo com o nosso cristianismo e com a missão principal, adorar e pregar a palavra de Deus? O que está acontecendo? Onde é que está essa igreja poderosa? Onde é que está essa igreja primitiva, que onde chegava, Deus também chegava, que onde o cristão passava, os cristãos foram dispersos de Jerusalém, por onde eles passavam, eles iam evangelizando. Veja que a igreja de Antioquia não foi nem iniciada por cristãos de Jerusalém, mas por cipriotas, sirinenses, que receberam a mensagem, entraram em Antioquia, falaram, e dali transformou-se o segundo centro missionário, e o mundo hoje é um problema sério que está acontecendo na terra. Mas eu sei, só estou perguntando, porque a temática é retomar a missão. Aleluia, retomar a missão, certo? Qual é a missão, de fato, que eu e você estamos envolvidos? Que missão é essa? É a missão de apenas ser cristão? É a missão de apenas ter um nome? É a missão de apenas pertencer a uma denominação? Que missão é essa? Se de repente surgir uma perseguição, como acontecia na igreja primitiva, você não ter liberdade nem de ter o seu próprio imóvel, a sua própria casa, e você ter que deixar tudo, aí a missão vai aparecer. Mas eu estou dizendo isso porque a nossa reflexão é retomada. Estamos vivendo uma época de grandes dificuldades em todos os sentidos, e que às vezes nem falar a verdade pura da Bíblia, dependendo do lugar que você vai, não se pode mais, por causa de algumas situações que foram criadas. O que faremos diante dessa situação? Por isso, Jesus prometeu o poder, como está aqui no texto: não vos pertence saber tempos ou estações, mas recebereis a virtude do Espírito Santo,
que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Com o poder do Espírito na nossa vida, aí nós não temos dificuldades para falar de Jesus, para evangelizar e para colocar a nossa vida à disposição do Evangelho de Cristo, que é o poder espiritual, o poder vocacional, enfim. Nós, como igreja, precisávamos pensar mais a respeito da evangelização, por exemplo, do Brasil. Nós precisávamos dividir o Brasil, estados, municípios, e cada obreiro, pastor, deveria ir para um lugar desse. Precisaríamos dividir o mundo, como fizeram os apóstolos, e cada um ir para esse lugar. Na época dos morávios, quando caíram as barreiras denominacionais, que o Zinzendorf foi influenciado, segundo a história, pelo pietismo de Philippe Jacques Spener, século 17. Ele recebeu essa influência espiritual e se converteu a Cristo, e surgiram então os morávios, famosa missão dos morávios. E naquela ocasião existia um problema, porque o denominacionalismo já estava crescido, e também a Inquisição perseguia os cristãos, e havia muitos que eram perseguidos pela Inquisição. E com a colônia dos morávios por Zinzendorf, muitos se refugiaram ali, e eles refugiaram-se naquele lugar, naquele local, mas cada um ia com a sua bandeira, calvinista, arminianista, reformado, cada um ia com a sua bandeira, apesar de ser perseguido, mas queriam fazer valer a sua bandeira, queriam fazer valer a sua denominação. Mas como viver no meio dessa gente que se chama cristã, cada um defendendo a sua bandeira, o seu líder, o seu Deus, a sua pátria? A situação era difícil, até que eles resolveram orar. E eles oraram, e diz a história, isso está na história, que Deus derramou um poder tão grande no meio deles, que as denominações caíram por terra, e nasceu um povo, só um povo, que é conhecido como os morávios. Partindo dessa premissa, eles se uniram, fizeram uma retomada dentro dos princípios, porque o Philippe Jacques Spener, em Frankfurt, a visão dele no século 17, que influenciou Zinzendorf, era aquela visão da igreja primitiva, da igreja que se reúne nas casas, da igreja que se reúne nos lares, nas universidades, para estudar os princípios do cristianismo e viver a fé da igreja primitiva. Essa era a visão. E daí, tanto é que ele cunhou a frase pia desideria, desejos piedosos. Eu até imagino que a reforma verdadeira tenha vindo daí, um pensamento meu, embora exista muitas outras visões reformadas, porque daí surgiu um povo realmente preocupado com o crescimento da igreja primitiva. Essa história, pouca gente fala dela, mas o Zinzendorf foi influenciado por esse pensamento, e depois o problema do denominacionalismo, que tomava conta daquela gente, mas o Espírito Santo veio e jogou tudo por terra. A partir de então, dentro dessa visão de consagração, de oração,
e de dedicação a Deus, nós conhecemos os morávios. Eles instituíram uma campanha de oração que durou 100 anos de oração ininterrupta. 100 anos de oração, 24 horas de oração, 100 anos. E cada um tinha a sua missão de pregar a palavra. Eles dividiram o mundo, cada um foi para um lado, cada um foi para uma região. E o Zinzendorf ensinou que os seus discípulos não deveriam depender de empregos, não deveriam depender de estar empregado em um lugar ou no outro, porque naquela ocasião não tinha igreja mantenedora. Os discípulos deveriam serem empreendedores individuais. Então eles deveriam criar o seu negócio, e a preocupação principal deles era evangelizar, falar de Jesus, pregar a palavra de Deus. E eles foram adiante com essa visão de empreendedores. Eu até estava falando lá, pastor Deiró estava comigo lá na faculdade de Paraná, Maringá, na Unicesumar, naquela palestra que teve lá, teve uma conferência ali, né? O pastor Deiró foi um dos preletores, e daquele dia eu estava falando do Zinzendorf, e que o Zinzendorf tinha essa visão de empreendedorismo. Eu entrei um pouco nessa área do empreendedorismo, do empreendedor que está dentro de cada um de nós. E eu, em determinado momento lá, eu falei que até vender pastel na feira dava mais do que trabalhar empregado. Eu falei dentro de uma simplicidade, dentro de um contexto, mas quando estava saindo na porta, tinha um irmão me esperando. Ele falou: pastor, posso falar contigo? Pois não. Eu queria saber o que é que o senhor tem contra pastel. Eu falei: mas como assim, irmão? Não, porque o senhor falou do pastel aí de uma maneira que me deixou triste. Deixa eu te contar uma história. Eu falei: pois não. Eu estava assistindo televisão e eu ouvi um médico dizendo que se fosse para ele ganhar só 10 mil reais por mês, ele ia vender pastel na feira, que ele ganharia muito mais. Eu ouvi aquele médico falando aquilo, então fui pesquisar o pastel. Pesquisei massa de pastel, pesquisei as barraquinhas da feira, fui pesquisando, e entrei no negócio do pastel, pastor. E comecei a fazer massa de pastel, comecei a vender pastel, peguei a minha barraquinha e comecei a distribuir massa de pastel. E olha, pastor, o pastel realmente mudou minha vida financeira. Hoje eu tenho meu carro, tenho minha casa, meu filho terminou a faculdade, eu sou o principal distribuidor de massa de pastel aqui em Maringá. Então, pastor, não fale mais mal de pastel. Sério. Mas eu estava dizendo isso exatamente porque a visão missionária do Zinzendorf era exatamente esta: que por onde passassem os servos de Deus, eles fizessem alguma coisa. E dentro dessa visão, o mundo praticamente da sua época, eles andaram pelo mundo pregando. O John Wesley foi influenciado por um grupo de morávios. O navio estava para afundar, uma tempestade, e todos apavorados, com medo de morrer. E John Wesley tinha sido enviado como missionário, mas ainda não tinha tido um encontro com Deus, ainda não tinha feito a grande retomada da sua vida. Ele olhou e viu um grupo lá, um navio quase afundando, e um grupo feliz com Jesus, adorando. Ele diz: mas quem é essa gente? Porque o servo de Deus, negócio de partir para o outro lado, isso é um negócio que todo mundo quer, não é? Mas tem gente que tem medo de ir para o outro lado da vida. Bom, então essas retomadas precisam, irmãos, serem feitas. A igreja não pode cruzar os braços. Eu sei que a igreja de São Mateus não é assim,
Mas estou falando de igreja no sentido geral. A igreja não pode estar satisfeita. Nós temos uma missão, que é evangelizar o mundo. Nós não estamos aqui para ter mais uma casa, mais uma fazenda. Nós estamos aqui para ganhar mais uma alma, mais uma vida. Nós estamos aqui para avançar, para evangelizar, para falar de Jesus, para lançar mais um livro no sentido de discipulado, enfim, criar mais uma classe, gerar mais um discípulo que tenha o desejo de atravessar o mundo, e se não vai, mas fica aqui sustentando aquele que vai, porque a missão da igreja é fazer missão. Glória a Deus. Depois dessa missão, tem um outro capítulo que fala da retomada daqueles que nascem de novo. E eu não tenho muito tempo mais, que eu estou vendo lá o relógio mandando parar. Mas essa retomada, que está baseada aqui na vida de Zaqueu, é a sequência da própria visão que Deus colocou. Porque quem em algum momento da vida não teve que fazer algum tipo de retomada, não teve que recomeçar? Quem em algum momento não parou e depois pensou, não, espera aí, eu preciso continuar. E aqui nós vemos Jesus no seu ministério, lançando a visão para que as pessoas voltem à vida. E nas suas caravanas missionárias, Jesus entrou em Jericó. E Jericó é uma cidade, você vai estudar a geografia de Jericó. Jericó é um lugar que aconteceram muitas coisas complicadas, tristes. As muralhas caíram, mas Jericó também mostra que aquele povo teve oportunidade. Quem teve que ser salvo, nós vimos lá que a Raabe saiu de lá, e olha a história da Raabe. Bom, a questão é que Jesus, da mesma forma que passou por Samaria e passou por tantos outros lugares, ele foi para Jericó. E, historicamente falando, as oportunidades estavam bem ali, porque oportunidade é uma coisa que aparece repentinamente. Alguém disse que a oportunidade é toda cabeluda na frente, careca e lisa atrás, e ela passa muito rápida. Aí um dia alguém conseguiu conversar com a oportunidade e perguntou para ela, mas por que você é desse jeito? Você aparece de repente, é toda cheia de cabelos. Quem é você? Disse, eu sou a oportunidade. Mas por que você é assim? Disse, é porque quando eu apareço, as pessoas têm que me pegar pela frente, e depois que eu passar, não adianta querer me pegar, que eu já passei, eu sou oportunidade. Então as oportunidades estão aí, elas aparecem, estão diante de nós. E Jesus estava entrando em Jericó. Aquele povo teria que olhar para Jesus como uma oportunidade da vida, mas eles olhavam como um líder, como alguém a mais que entrava em Jericó. Mas antes de entrar em Jericó, tinha ali o cego, que percebeu o barulho da multidão e perguntou, quem é esse? E disseram que era Jesus, e ele dizia, é a minha oportunidade, é a minha oportunidade, é a minha chance. E ele começou a gritar. Nós conhecemos a história. Veja que a multidão acompanhava Jesus, e muitos acompanhavam Jesus por curiosidade, outros porque queriam pães e peixes. Enfim, tem muita gente que só acompanha e só se faz presente para aproveitar sanar uma curiosidade, ou então um momento. Mas a bênção mesmo da salvação e da libertação e da transformação, eles deixam passar. Tem muita gente atrás de pães e peixes por aí afora, pães e peixes, mas a salvação mesmo, eles não querem. Então a multidão seguia Jesus,
Mas uma pessoa percebeu que era Jesus e começou a gritar. A multidão queria fazê-lo calar, mas ele gritava mais alto. O que nós vemos aí é que, de repente, Jesus pode passar na sua casa, na sua rua. De repente, Jesus pode entrar na sua sala, pode dar um grito, e você achar que foi só mais alguém que passou, mais um cristão, mais um religioso. E era isso que estava acontecendo em Jericó. Jesus estava entrando em Jericó e muita gente via, mas não percebia que era Deus que estava entrando. Nós estamos vivendo uma época, pastor Deiró, que Deus está passando em muitas ruas, em muitas casas. Deus está acenando para muitas pessoas, certo? Dando um grito, mas as pessoas olham e dizem: é um irmão que vai para a igreja, é um pastor que está indo para a igreja, é a buzina do carro do pastor. De repente Deus pode passar por você, te dar uma grande oportunidade, e você deixar escapar a oportunidade da sua vida. Mas o cego de Jericó não deixou escapar. O cego de Jericó gritou e Jesus parou e foi até ele e o curou e o libertou, e ele saiu dali enxergando, saiu dali pregando, saiu dali evangelizando, saiu dali falando de Jesus, saiu dali um pregador. E logo adiante a multidão crescia e tinha ali um cobrador de imposto. Cobrador de imposto. Os cobradores de impostos não podiam entrar no templo, segundo a tradição, não podiam entrar na sinagoga. Eles tinham uns problemas sérios, porque eles cobravam impostos da própria nação, e o Zaqueu era chefe deles. Veja que antes de Zaqueu teve um outro que era cobrador de imposto, que era o Mateus, e o Mateus se converteu. Eu acho que Jesus chamou Mateus, Mateus deixou tudo. Talvez isso deixou o Zaqueu impressionado, porque o Zaqueu era chefe e o Mateus era um empregado, era um cobrador de imposto. E quando Jesus chegou lá, o Zaqueu queria ver Jesus. Ele não estava assim interessado em muita coisa, mas ele queria ver Jesus. Mas ele tinha uns problemas sérios, problema do tamanho, problema da multidão, era muita dificuldade, mas ele queria ver Jesus. A oportunidade estava lá, ele não queria deixar. Deus estava passando na sua cidade, na sua casa. Ramacheriei, Xaramalá, Surei. Deus estava entrando na cidade de Zaqueu. Deus já passou ali por sua casa? Já entrou na sua casa? Já entrou no seu lar? Já entrou na sua vida? Já entrou na sua escola? Já entrou? Deus já está dominando a sua vida, seu pensamento. O que está acontecendo com você agora, nesse momento de retomada da escola bíblica aqui em São Mateus? O que está acontecendo com você? E você que nos acompanha, o que está acontecendo? Deus está entrando na sua casa, Deus está lhe dando uma oportunidade, e essa é a oportunidade da vida. O que acontece é o seguinte, que antes de Zaqueu tomar qualquer atitude, Deus já estava de olho nele. Zaqueu tentou subir, Jesus disse: desce, que hoje eu vou para a sua casa. Agora, você imagina, Jesus entrou na casa de Zaqueu, aquela multidão toda queria ouvir Jesus, queria ver algum milagre. Jesus foi para a casa de Zaqueu, a casa de alguém quem poderia dar atenção para Zaqueu? Zaqueu, os judeus odiavam. Aliás, até hoje, cobrador de imposto não é coisa boa não, mas a gente ora por eles, né? Então, a questão é que Jesus foi lá,
E a presença de Jesus na casa de Zaqueu, é por isso que a lição aqui diz, a retomada daqueles que nascem de novo. A presença de Jesus na casa de Zaqueu também representou a presença dentro dele, porque em um dado momento, sem que Jesus falasse: Zaqueu, você precisa fazer isso, fazer aquilo, você precisa deixar de fazer isso, você precisa deixar de roubar, precisa deixar disso, daquilo. Jesus não falou nada disso, mas a presença de Jesus foi mudando Zaqueu por dentro. Foi mudando Zaqueu por dentro. É por isso que quem nasce de novo não pode ser a mesma coisa. Quem nasce de novo, se era mentiroso, deixa de ser mentiroso. Quem nasce de novo, se era adúltero, deixa de ser adúltero. Quem nasce de novo, se era gente do mal, deixa de ser, porque a mudança vem de dentro para fora. Aleluia. Aí um dado momento, Zaqueu disse: Senhor, se eu roubei alguém, se eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais, e ainda tem mais, eu vou dar metade dos meus bens para o pobre. Foi falando um montão de coisa que Jesus não falou nada para ele falar. Mas é que Jesus não entrou só na casa de Zaqueu, Jesus entrou na vida de Zaqueu. E quando Jesus entra na vida, é como diz aquele corinho antigo: quando Deus entra no coração do homem, sai sapo, porco, bode, pavão, pelo poder da palavra que transforma. Eu quero encerrar, porque é só uma conversa. O livro está aí, o texto está aí, os irmãos podem avançar. Mas eu quero encerrar com uma história muito interessante, daqueles que fazem a retomada da missão e daqueles que fazem a retomada depois que encontram Jesus. Eu vi uma história muito interessante de uma professora que era escalada para dar aula nas salinhas de aulas, e ela era missionária, e ela todo dia era escalada para dar aula em uma sala diferente. Ela tinha um jeito muito diferente de lecionar para os adolescentes. Ela sempre conversava a aula com uma pergunta. E ela chegou numa sala de aula, tinha lá os adolescentes, e ela disse: gente, hoje eu quero fazer uma pergunta para vocês. E ela fez a pergunta assim: alguém de vocês sabe onde fica o inferno? Uma pergunta muito difícil e complicada. E aí houve um silêncio na sala de aula. De repente um adolescente lá do fundo levantou a mão e disse: eu sei, professor, onde fica o inferno. A professora, assustada, olhou para ele e disse: você sabe onde fica o inferno? Sim, eu sei. E onde fica o inferno? Ele disse: lá em casa. A professora olhou para ele e disse: mas como assim o inferno na sua casa? Quis tirar isso do coração daquele adolescente, mas não teve jeito. Ele se levantou e disse: olha, professora, meu pai chega em casa bêbado, embriagado, bate na gente, bate na mamãe, quebra tudo em casa, estou todo marcado e pancada, os vizinhos andam dizendo que a minha casa é um inferno, minha casa é um inferno. A professora voltou para casa com aquele negócio: a casa do menino é um inferno, e ficou impressionada com aquilo, e certamente orou. E lá, um determinado momento, ela foi escalada para dar aula na mesma classe, e lá estava o menino. Sabe que igreja e escola tem lugares marcados, né? As pessoas sentam sempre no mesmo lugar. O menino estava lá no mesmo lugar. Ela olhou, pensou, lembrou, disse: hoje eu pego esse menino. Aí, como a pedagogia dela é sempre fazer uma pergunta, ela disse: gente, hoje eu vou fazer uma pergunta diferente para vocês. Alguém de vocês aqui sabe onde fica o céu? É uma outra pergunta bombástica, né? Onde fica o céu? Silêncio na sala de aula. De repente, o mesmo menininho que tinha dito que a sua casa era o inferno levantou e disse: eu sei, professora. A professora olhou para ele e disse: não, você não. Você não. Não, professor, eu sei. Então diga, onde é que fica o céu? Lá em casa. A professora disse: não é possível. Você me deixou triste, fui para casa triste, dizendo que a sua casa é o inferno, agora você vem com essa história de que a sua casa é o céu. Professora, deixa eu explicar. A minha casa era o inferno, sim. Mas uns 3 meses atrás apareceu um casal.
esse povo que fala de Jesus, que Jesus salva, transforma. Tocou a campainha da casa, a mamãe veio abrir. Mamãe abriu a porta e eles abriram a Bíblia, falaram de Jesus, falaram que Jesus transforma, Jesus renova, Jesus salva. Nesse ínterim, meu pai ia chegando, meu pai ficou lá ouvindo a palavra. E eles continuaram a falar, à medida que eles iam falando, o céu ia entrando em casa, o inferno ia saindo. Minha mãe aceitou Jesus, meu pai aceitou Jesus, meus irmãos aceitaram Jesus. A minha casa era o inferno, mas hoje é o céu. Isso é retomada. A retomada da vida é levar o céu para todas as pessoas. Deus abençoe. Retorna a palavra ao ilustre pastor. Conheça mais da ADSM através dos canais no YouTube, TV ADSM, no Instagram, @ADSM_oficial e no Facebook, facebook.com/ADSM oficial.